Pessoal, boa tarde. Assunto novo. A gente vai falar das desigualdades internacionais, tá bom? Eu trouxe esse tema, eu acho esse tema muito importante, porque a desigualdade social internacional é um problema muito complexo, que afeta muitos países ao redor do mundo. E se refere a diferenças econômicas, diferenças educacionais, culturais, dentro de um grupo, de uma sociedade. Então, eu vou trazer alguns pontos importantes sobre as causas da desigualdade social, tá bom? Então, para a gente ter essa compreensão, a gente tem que entender alguns termos. E um dos termos mais importantes da nossa aula é o IDH. O que é o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado em 1990 e é uma medida com base em três dimensões: saúde, educação e renda. Para se medir o IDH, passa por essas três dimensões: saúde, educação e renda. Para a gente calcular, esses indicadores, vai de uma escala que vai de 0 a 1, que em seguida é calculada uma aritmética e se extrai o IDH daquela região, tá bom? E antes da gente avançar, eu só quero trazer uma diferença para a gente não confundir mais. Desenvolvimento econômico, ou seja, uma nação rica, ela é muito diferente do desenvolvimento social humano. Como assim? O desenvolvimento econômico ele é associado à produção de bens, tecnologia, à modernização das atividades econômicas e a renda das pessoas. Já o desenvolvimento social e humano é a qualidade de vida da população. Ou seja, uma região ela pode ser muito rica, pode ser muito desenvolvida economicamente, mas a população não. A população ela pode ser muito pobre. Vocês querem um exemplo? O nosso, o estado do Maranhão. Quando a gente pega a produção de bem, pega o PIB do Maranhão é altíssimo. Mas quando a gente pega o desenvolvimento social das pessoas que moram no estado do Maranhão, aí a gente vê que é baixíssimo, porque a concentração de renda, há uma grande concentração de renda, ou seja, muito dinheiro na mão de poucos. A gente vai ver mais lá na frente, tá bom? E o desenvolvimento social humano é a expectativa de vida, é a escolaridade, a situação de renda, quanto é que aquela população tem, a saúde, o acesso à educação, à água, a rede de esgoto, o meio ambiente sadio, entre outras. Aí eu trouxe o mapa da desigualdade no mundo, com valores do Índice de Desenvolvimento Humano em 2011. Só a título de curiosidade, tá bom? Aí, se a gente observar países como Estados Unidos, Austrália, alguns países da Europa, o IDH é bastante alto, se comparado a países como do continente africano, principalmente o continente africano, né? Se a gente observar, pegando alguns países aqui da América Latina, o Brasil está com IDH alto, né? Está numa escala de 698 a 793. Eu não consegui achar, não, até peço perdão que eu não consegui botar o mapa mais atualizado, tá bom? Aí aqui eu trouxe, só a título de curiosidade, o índice de desenvolvimento humano por estado. Como eu falei, o Maranhão, quando a gente pega o IDH do Maranhão, ele é muito baixo, é comparado com países do continente africano. Não só o Maranhão, Piauí também, Paraíba, Alagoas, Sergipe, e principalmente os estados do norte e do Nordeste, né? Observando aí o mapa, aí já na região Sul-Sudeste, o IDH é bem maior. Vocês sabem por que acontece isso? Desigualdade, né? A distribuição de renda é muito pouca. A industrialização também é um fator. Educação, a saúde. Então, todos essas dimensões, elas são avaliadas para a gente extrair o IDH. Outro termo que a gente tem que começar a entender é a renda nacional ou a renda per capita. Que a renda nacional é a soma de todo o rendimento da população durante o ano. E a renda per capita é a renda bruta ou a renda nacional dividida pela população. Ou seja, você pega toda a renda daquele país durante um ano e divide e soma-se quanto
Vamos supor assim, o Brasil, durante um ano, fez 100 milhões de reais. Aí vocês pegam essa quantidade de dinheiro e dividem pela quantidade da população. Aí você consegue ter a renda per capita naquele país. A distribuição social de renda, que nada mais que é para medir o desenvolvimento socioeconômico de um país, porque não basta a gente só saber a renda per capita. É necessário também a gente saber como a renda está distribuída entre seus habitantes, pois uma renda nacional mal distribuída resulta numa enorme riqueza para uma minoria e uma grande pobreza para a maioria da população. Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos, distribuição equilibrada, e países subdesenvolvidos, maior concentração de renda. O que gera, pessoal? Pequenas desigualdades em países desenvolvidos e grande desigualdade em países subdesenvolvidos. Outros elementos de medidas do IDH, medidos no IDH. A expectativa de vida também é um fator que a gente leva em consideração de um país, tá bom? Como é que eles fazem essa medição? Eles pegam um número médio de anos de nascidos no mesmo ano e pode esperar viver se mantido desde o seu nascimento as taxas de mortalidade existentes no ano em que nasceu. Expectativas de vida ao nascer. Quanto tempo aquela população tem de vida, em média? Quanto tempo leva? Nos países africanos, a gente vê que é menos de 55 anos, ou seja, a expectativa de vida daquela população é muito baixa. Em países desenvolvidos, a expectativa de vida é muito alta. Por quê? Porque as pessoas elas têm acesso a uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, alimentações, as 3 alimentações no mínimo, segundo a ONU, diárias, uma renda bem distribuída, entre outras coisas. A taxa de mortalidade também é um fator que mede quantas crianças morrem para cada grupo de 1.000 crianças antes de completar 1 ano de idade. Aqui o mapa da mortalidade infantil. A gente vê que em alguns países a taxa ela é muito alta. É mais de 100 por mil crianças nascidas, principalmente em países da África, alguns países da América Latina, entre outros. Vamos lá. Eu trouxe também um mapa da fome. Se a gente observar no continente africano, é muito alto. Ou seja, mais de 35% da população, mais de 35% da população nesses continentes estão na fase de subnutrição. O Brasil também. O Brasil a fome não é erradicada no Brasil. Apesar de ser muito baixa no nosso país, mas ainda assim existe caso, principalmente no norte e no nordeste, de pessoas subnutridas. Em países desenvolvidos, a subnutrição ela é extremamente baixa. Outro fator para medir o IDH é o nível de escolaridade. Quanto maior a escolarização, maior o desenvolvimento. Educação e desenvolvimento tem uma relação. País desenvolvido, educação de qualidade. E país subdesenvolvido, baixa educação. Eu trouxe para vocês um mapa da desigualdade. Se a gente pegar a Noruega, o IDH 943, a renda 56 mil dólares por pessoa. A taxa de mortalidade menos de 3%, 3 por mil, desculpa, e a média de escolarização 12 anos, no mínimo que uma pessoa passa na escola nesse país, e a expectativa de vida é 80 anos. E se a gente for pegar aqui a Nigéria, olha só a discrepância, o IDH em 295, 690 dólares, a taxa de mortalidade é altíssima, 160 crianças por cada 1.000 nascidas, e a média de escolaridade muito baixa, e a expectativa apenas 50 anos, 54 anos. E qual é a origem das desigualdades? Por que existe desigualdade? Porque essa desigualdade a gente consegue perceber ainda. Quando elas começaram e por que elas persistem ainda. Eu trouxe 2 imagens só a título de comparação. Uma pessoa que vive na extrema pobreza com uma população de um país provavelmente desenvolvido. A gente vê a qualidade da roupa, do sapato, do asfalto, em comparação a provavelmente de um país
africano sem saneamento, sem coleta de lixo, sem água potável, sem uma moradia digna, vivendo em, em situações subalternas, não é isso? Vamos lá. As causas da desigualdade, ela passa também pela Revolução Industrial do século 17 ao século 20. Vocês sabem, eu vou adiantar as fases da Revolução, a primeira, a segunda, a terceira. A colonização mercantilista também contribuiu para essa desigualdade internacional, principalmente a colonização, ou seja, o subdesenvolvimento das colônias, as colônias de exploração. O Brasil era uma colônia de exploração de Portugal. Vocês lembram da aula de história, né? O desenvolvimento da metrópole em detrimento da colônia. Exploração do pau-brasil, das pedras preciosas, de toda a riqueza que eles puderam levar. Então, isso também é uma das causas da desigualdade. Vou avançar. Aqui tem um mapa dos três mundos, né? Primeiro mundo, Estados Unidos e seus aliados. Segundo mundo, a União Soviética, a Rússia, né? União Soviética, antiga União Soviética, seus aliados, a Rússia, a China. A Rússia, a China, alguns países ali da Europa, do leste europeu, a Ucrânia, entre outros. E os países de terceiro mundo, como o México, caso do Brasil, países da África, alguns países aqui da Oceania, e é basicamente isso. E para vocês, eu deixo uma pergunta: o que é pobreza? Qual é o entendimento de vocês sobre pobreza? O que vocês entendem? É muito relativo, né? O que é pobreza para um pode não ser para outros. Tudo, mas existe sim, pessoal, existe sim uma diferenciação. A gente vai ver aqui. Existe o que a gente chama de pobreza absoluta. O que é isso? É uma situação de miséria ou penúria de carência absoluta. Ocorre quando uma pessoa ou um conjunto de pessoas vive sem as mínimas condições de sobrevivência, ou seja, sem conseguir adquirir alimentos na quantidade mínima, falta de acesso à água, rede de esgoto, escola, médico, moradia, entre outras. Pobreza relativa, não é isso? É uma situação de carência em termos relativos, ou seja, é a carência em comparação a outras pessoas. Ocorre quando uma pessoa, um conjunto de pessoas não tem moradia, não tem acesso à educação, não tem acesso médico adequado e tem um baixo rendimento. Isso é uma pobreza relativa e depende muito da sociedade. Aqui tem uma charge, né? O Brasil tem 25 milhões de telefones celulares. Me liga mais tarde, eu estou enrolado no trânsito. É bem uma crítica social, né? Não tem acesso. Essa charge é uma crítica social. Ou seja, a população ela pode não ter acesso a saneamento, educação, saúde, mas a tecnologia ela está ali no dia a dia. Ou seja, não tem a pobreza relativa, ela não tem nada de exclusão da tecnologia, certo? Linha Internacional da Pobreza. É a situação de pessoas que em qualquer lugar do mundo vivem com no máximo 1,25 dólar por dia, ou seja, mais ou menos aí R$ 7 por dia. Isso é a linha internacional da pobreza. Então, essa medida é para saber a situação realmente da desigualdade. Então, se uma pessoa vive com menos de 1,25 dólar por dia, aí, de acordo com o PNUD, Programa das Nações Unidas, essa população ou essas pessoas, elas estão na linha da pobreza, tá bom? 1,1 bilhão de pessoas, 15% da população mundial, vivem com menos de 1 dólar por dia. É muita gente. E pessoas vivendo com menos de 22,5 dólares por dia. 3,2 bilhões de pessoas, 46% da população mundial. Brasil, linha nacional da pobreza, pessoas que ganham no máximo 70 dólares por mês. População vivendo com menos de 1,25 dólares por dia. A gente vê aqui de novo, novamente, né? Países africanos, alguns países ali da Ásia, não é isso? País Latinoamérica e o Brasil, né? Que está cerca de 6 a 20% da população está na linha da pobreza, ou seja,
É um número bastante expressivo, bastante alto. E a gente vê também, aí vê os países desenvolvidos, menos de 2%, muito pouco, muito baixo. E para vocês, quais são as causas da pobreza? O que vocês acham? Aí eu trouxe algumas aqui. A falta de conhecimento, a guerra e conflitos, dominação colonial, como eu já falei, resultado do meio ambiente, o desemprego, a má distribuição de renda, ou seja, a concentração de riqueza na mão de poucos, enquanto a maioria permanece com recursos limitados, a falta de investimento em áreas sociais, epidemias e doenças, a pobreza e a miséria, a precariedade de tecnologia, a corrupção, a exclusão, a marginalidade, as catástrofes naturais, o aumento da criminalidade, a desigualdade, ela pode levar a um aumento das taxas de violência, essa exclusão, ou seja, essa marginalização social, onde é o grupo de pessoas desfavorecidas que podem ser excluídos da participação plena de uma sociedade.